Paz seja convosco. Queridos, durante a vida a gente percebe pessoas que, quando tem que resolver alguma coisa um com o outro, ele costuma resolver ali suas diferenças no meio, sendo cristãos, é claro, resolver suas diferenças no meio de pessoas ímpias, no meio de pessoas que não entendem absolutamente nada da sua fé e que, por um desequilíbrio espiritual, a pessoa vai querer resolver problemas que seria de cunho doméstico da fé, por assim dizer, ir a público para querer um desfeitear o outro. Só que a Bíblia, no capítulo 6 de 1 Coríntios, a partir do versículo 1, nos dá uma admoestação com relação a isso. O apóstolo Paulo, ele falou exatamente da censura. Ele censura o litígio, a lide, a disputa entre irmãos. E ele, pelo Espírito de Deus, ele escreveu assim, ó: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo, perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Versículo 3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo. Não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demanda uns contra os outros. Por que não sofrieis antes a injustiça? Por que não sofreis antes este dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Querido, essa palavra é uma palavra para puxar as nossas orelhas, por assim dizer. O apóstolo Paulo aqui, ele enquadra todo aquele cristão. É evidentemente que ele está falando para a igreja de Corinto, e ele está se dirigindo a irmãos. Ele não está se dirigindo a lobo, né? Ele não está se dirigindo àquele que se traveste de servo de Deus e está ali no meio. Mas quando ele falou isso, para a vergonha daquele povo, ele estava falando para os crentes em Cristo Jesus, que estavam litigando um com os outros. E o pior, levando isso à asta pública, por assim dizer. Levando isso ao conhecimento dos outros. Do ímpio, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que poderia ser dirimido essas questões aí, num lugar mais tranquilo. Quando eu falo lugar, um lugar onde as pessoas se toleram, onde as pessoas se amam, onde as pessoas se respeitam e onde as pessoas estão prontas a abençoar umas as vidas das outras e não fazer dessa briga algo que se estenda para a apreciação do injusto que está lá fora e que já quer um prato cheio, já tem nisso aí um prato cheio, para maldizer aqueles que deveriam andar em vigilância na presença de Deus. Então, quando Paulo se coloca dessa forma, ele puxa as nossas orelhas realmente, a que nós nos coloquemos num lugar de honra, de respeito, de temor, de temperança, de longanimidade para com aquele
que tem dificuldade e que, se um quer a briga, que o outro não queira. Porque quando um não quer, dois não brigam. Então, um saindo fora dessas questões, para que não leve isso para o ímpio julgar, porque estamos falando aqui de homens e mulheres de Deus que deveriam chegar a um ponto comum entre eles e não levar isso para fora. O versículo 2 diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo, querido, quando nós estivermos, depois do arrebatamento, descermos na Nova Jerusalém e estarmos diante do Senhor ali, nós é que vamos julgar o mundo, nós vamos julgar até os anjos, para você ter ideia. Quando eu falo isso, não me ache presunçoso, leia a Bíblia e aprenda a interpretá-la, porque assim será. Assim, exatamente assim será. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Aqui o apóstolo Paulo faz menção da grandeza que espera o servo de Deus e, de repente, ele está litigando por coisas mínimas, por migalhas. E isso não deve acontecer no meio do povo de Deus, porque para isso nós já temos a orientação do Espírito de Deus, da forma que nós devemos nos portar diante do Senhor, diante dos nossos irmãos, sem lide, sem conflito, sem briga, mas que tudo seja dirimido no âmbito pacífico, para que não haja um escândalo no meio do povo de Deus. Versículo 3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? É isso mesmo, irmãos. Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Acredito eu que quando Paulo estava se dirigindo a esse povo de Corinto, ele estava usando palavras assim diretamente e sendo bem incisivo para que aquelas pessoas entendessem a pujança verdadeiramente de cada palavra que ele queria expressar, sem usar nenhum eufemismo aqui, porque ele ia direto no âmago dessa questão. Versículo 4. Então, se tiver negócio, aqui ele dá uma palavra, um aconselhamento, uma admoestação direta. Então, se tiver negócio em juízo pertencente a essa vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? De repente você se acha aquilatado do ponto de vista espiritual ou financeiro e de repente você vai menosprezar aquela pessoa que supostamente tem menos estima na igreja, que talvez tenha menos recursos. Isso é altamente censurado aqui nessa palavra. Versículo 5. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos. Será que no meio de vocês, Paulo está dizendo, não tem um aí que tem essa sensibilidade para fazer isso de forma calma, branda, suave, no meio da igreja? Ou será que todos são iguais? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Às vezes o cara faz isso diante daquele camarada que odeia a igreja, que detesta a igreja, que detesta crente, como tem muitos tolos por aí. E de repente o cara está conversando assunto de igreja, assunto que respeita a intimidade da igreja, no meio de ímpios que só sabem depreciar a palavra de Deus e o corpo de Cristo. É nessa linha que o apóstolo Paulo está ensinando e admoestando a todos nós, a fim de que coloquemos isso, que aprendamos e coloquemos em voga tudo isso que aprendemos, para que a gente não dê bobeira. É algo assim que vem de encontro às nossas necessidades. Versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Fala assim, olha, Paulo está dizendo assim, já é vergonhoso vocês já terem demanda um com o outro, problema, discussão, lide, conflito, uns com os outros. Versículo 7. Porque
Não sofreis antes a injustiça. Por que não sofreis antes o dano? Olha, ele está dizendo aqui que... Por que você, querido, você que é, né, que tem uma visão mais profunda, mais espiritual, por que você fala assim, não, querido, não é assim, e leva no jeito, na sensibilidade espiritual? A Bíblia diz que a palavra áspera suscita ira, mas a branda, ela acalma o furor. A partir do momento que alguém vem com pedras na mão, se você pegar pedras também e começar a se digladiar com as pessoas, um lançando pedras nos outros, será uma destruição. A palavra branda, ela acalma o furor, ela traz para a centralidade da paz aquele conflito. Porque onde não há resistência, não vai haver um choque. Então, que nós coloquemos isso em nossas cabeças, aprendendo do capítulo 6 de 1 Coríntios, quando Paulo censura o litígio entre os irmãos. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. A crítica dele não é uma crítica santa e um ensinamento que ele quer impetrar nos corações daquela igreja de Corinto que tinha essa necessidade. O Espírito de Deus o motivava, o levava exatamente onde estava acontecendo esses problemas, para que ele, com a palavra, pudesse instruí-los. É por isso que essa palavra chegou até nós com tanta pujança, com tanta força, para que ela, quando ao falarmos dela, nós vibremos por falar a palavra de Deus. Ninguém pode testificar, ninguém pode falar da palavra de Deus, sendo que ela esteja produzindo algum fruto, alguma transformação dentro dele. Porque seria muita banalidade falar sem sentir verdadeiramente o que a palavra representa e como ela é transformadora para nós. Versículo 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os injustos não herdarão o reino de Deus, sabe por quê? O injusto, ele é antagônico à justiça, ele é contra a justiça. Então não tem como ele, sendo injusto, ir para um lugar onde a justiça reina o tempo inteiro. Então ele já está se colocando numa posição excludente em relação ao reino de Deus, com a conduta injusta que ele esteja praticando. Versículo 10. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Todo aquele que entra, ainda mais em questões de política. A época de política fica todo mundo doido, que tem que se eleger, que tem isso, aquilo, mas com o endereço, imagina, o interesse é no dinheiro. Imagina, se não houvesse nenhum dinheiro, nenhuma remuneração para nenhum político, um exemplo que eu dou. Se teria pessoas se matando para assumir algum cargo, que seja em esfera municipal, estadual ou federal, duvido. Duvido. Mas os roubadores também não herdarão o reino de Deus, como está previsto na sua palavra. Versículo 11. Termino aqui. E é o que alguns têm sido. Mas haveis, agora ele mostra, ora, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Paulo termina essa admoestação trazendo todo mundo para uma centralidade da palavra de Deus. Mas haveis sido santificados, purificados, lavados no sangue de Cristo. Então, essa não é mais a conduta daquele que vivia a sua vida pregressa. Mas estamos falando aqui do meio cristão. Muito mais força ainda essa palavra tem que ter e nos impactar, para que nós olhemos para aquilo que recebemos de Cristo e que não tenhamos apenas a pecha de cristão,
mas que nós sejamos verdadeiros cristãos, homens de Deus, que amam a palavra de Deus e que já fomos sido lavados, já fomos santificados, já fomos sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus que em nós habita. Querido, que Deus abençoe sua vida. Eu louvo a Deus por essa palavra que o Senhor, de uma forma tão reveladora, coloca em nossos corações, para que nós andemos nela. Então, quando você tiver litígio com um irmão seu, querido, vá lá e resolva com ele e ele com você. Mas não vá resolver isso na presença do ímpio, que você vai virar chacota para ele. E ele vai difamar ainda mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Ó, até a sexta-feira, quando estaremos aqui com a maior profecia do mundo, parte 13. Que Deus te abençoe e te guarde. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é maravilhoso. Boa noite, paz seja com todos. Eu quero, neste momento, orar pela Lavínia, que é uma criança de 3 anos de idade. E a pedido da Meire, que a mãe pediu oração. E eu quero que você una agora, todos vocês que estão aí, a sua fé, juntamente com a nossa aqui neste momento. E vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que abrace essa criança, que ela está tendo medo, né, sustos. E o Espírito de Deus, ele pode tudo isso, né, trazer paz, alegria no coração dessa criança. Senhor Deus e Pai, neste momento, eu apresento a vida dessa criança em tuas mãos, Senhor. Peço a ti, meu Deus, que venha repreender agora em nome de Jesus. Eu dou uma ordem, que esse espírito de susto, de aflição na vida dessa criança seja repreendido para a glória do nome do Senhor Jesus. E que ela tenha uma noite de paz e tranquilidade. E que durante todo o dia, Pai, ela sinta a presença do Teu Espírito Santo e dos anjos que o Senhor acampa ao redor desta criança. Em nome de Jesus, eu abençoo o lar desta criança. Abençoo também seus pais, todos os seus familiares. E que a glória do Senhor repouse nesta casa, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Amém? Digam graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós terminamos, né, na semana passada, aquele tema que era o coração, né, o coração sobrenatural. E hoje eu tenho uma palavra profética aqui que veio diretamente do coração de Deus para os nossos corações nessa noite. E eu quero que você fique atento, fique ligado para que você possa entender, discernir aquilo que o Espírito de Deus ele tem para a sua vida e para a sua casa, para a sua família. E o tema de hoje é despertando o sobrenatural no seu interior, ou no meu interior. E eu quero que você coloque a mão agora à altura do teu coração. E nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus venha trazer à sua memória tudo aquilo que Deus quer que você faça, que você realize, e que toda a casta de preguiça, de incredulidade, de medo, caia por terra agora em nome de Jesus, e que você seja tremendamente abençoado nesta noite, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, porque você e eu, todos nós, fomos chamados para implantar o reino de Deus aqui na terra. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Diga comigo assim: eu sou embaixador do reino de Deus aqui na terra. E nada vai te frear de fazer a vontade dele. Grandioso Deus e soberano Pai, neste momento nós estamos aqui clamando pela tua bondade e misericórdia. Nós queremos experimentar, meu Deus, esse grande avivamento sobrenatural do Senhor individualmente, sobre a vida de cada um. Por isso eu peço que o Senhor venha encher agora, Pai, a vida de cada pessoa que está agora assistindo este culto nesta noite. Que está agora, meu Deus, com um propósito, com um projeto, com uma visão de mudança. E que o Senhor os alcance nesta hora. É o que eu te peço em nome de Jesus.
E eu creio, profetizo nesta noite, que o Senhor estará levantando novos líderes, novos pastores, homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, para dar ordem a todo o principado e potestade, começando dentro da sua própria casa, que ele caia por terra e que o fluir do Espírito do Senhor venha sobre a vida de cada um. Nós estamos aqui como embaixadores do reino do Senhor e precisamos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Digam graças a Deus. Eu quero começar aqui com vocês fazendo a leitura aqui no livro de Atos 6, 7 e 8, que vai descrever um pouco sobre os discípulos do Senhor, a autoridade que eles receberam do sobrenatural de Deus de maneira individual. O avivamento individual. Eu quero que você entenda o que o Espírito de Deus quer dizer para você nesta noite. Ele quer despertar um avivamento individual na sua vida. De todos vocês que estão aí assistindo. Diz assim, olha, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E aqui no 8 diz assim, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E eu quero dizer para vocês, meus queridos, que esta palavra é uma palavra que veio direto do coração de Deus para o meu coração e para o seu coração, para esse momento que nós estamos vivendo, para que os nossos olhos caiam todas as escamas, como caiu do apóstolo Paulo, e que ele teve esse avivamento individual e pôde fazer a diferença no reino. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua hoje, para nós, membros, líderes, pastores, todos nós. Até você que ainda não tomou uma decisão de servir a Cristo Jesus, que você tome essa decisão hoje e reconheça já a sua posição no reino de Deus. Nós estamos ouvindo e vendo como está crescendo o número de evangélicos no Brasil e no mundo. Somos até chamados de nação evangélica. Só que dentro de tudo isso que nós estamos passando, né, estamos vivendo, o que está acontecendo? Nós não conseguimos ainda impedir a influência da pornografia, do homossexualismo, das drogas, do alcoolismo, lares sendo desfeitos todos os dias, moléstias físicas, né, resultantes de muitos pecados contínuos, de pessoas que já sabem o que estão fazendo, mas querem continuar fazendo e sendo ainda dizendo que é um servo do Senhor, mas não estão vivendo uma vida de santidade, não estão buscando isso. Doenças mentais em muitas pessoas, estresse, síndromes do medo, do pânico, relacionamento, né? Isso aí está tudo relacionado aos males da sociedade que nós estamos vendo. E o alvo de Satanás é atacar a vida dos cristãos. E nós estamos vendo, meus queridos, que a igreja, ela tem feito grandes trabalhos. Nós mesmos, principalmente nossa igreja quadrangular e outras igrejas, batistas, igreja católica, todos têm feito grandes trabalhos de trabalho social, prestando para o povo, com doações de alimento, roupas, palestras, né, educacionais, palestras de reeducação alimentar, profissionais que se envolvem ajudando a igreja de toda forma. Mas isso tudo, a igreja ainda precisa de ter uma experiência com o sobrenatural de Deus. Porque tudo isso são coisas materiais que estão acontecendo e muitos estão ficando arraigados nessas coisas materiais e o sobrenatural de Deus está ficando de lado. Não estão buscando o avivamento individual. Quando eu estou falando de avivamento individual, nós sabemos que nós enfrentamos problemas e muitos problemas e continuamos, né, enfrentando, vamos continuar.
Mas é um relacionamento que nós estamos vendo aqui, ó, é uma relação que nós fazemos aqui, um paralelo, que a igreja primitiva, ela experimentava também de todos os tipos de problemas. Mesmo os discípulos, quando estavam andando com Jesus, eles passavam também por grandes problemas, né? Dificuldades. Mas depois que eles receberam o avivamento do sobrenatural no seu interior, a coisa mudou. Tudo se transformou. E nós vimos aqui no livro de Atos 7, e vemos aqui também no livro de Atos 5, 42, que diz assim, olha, todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Eles estavam pregando o evangelho, anunciando as boas novas. Mas será que eles sempre foram assim? Esses homens ousados, destemidos, cheios do poder de Deus? Eu quero dizer para você, meu querido, e confirmar ainda aqui dentro da palavra, que não. Eles eram igualmente, igual a mim, igual a você. Homens medrosos, cheios de defeitos. Mas quando receberam a unção do sobrenatural, o avivamento individual, eles tomaram uma atitude de fazer a diferença. E nós precisamos deixar que este avivamento, ele venha entrar em nosso coração. Nós precisamos experimentar que este avivamento entre em nosso coração e que não seja um produto de manipulação. Tá todo mundo ali no meio e tá todo mundo orando, falando em línguas, gente caindo, cheio da unção de Deus. E você às vezes levanta dali, pensando que está cheio, que está avivado, e ali você volta para casa, mas o seu interior ainda não foi despertado. O seu interior não foi cheio do sobrenatural de Deus. Você precisa de receber o sobrenatural de Deus na sua vida individual. Porque o diabo não vai te parar, não vai te frear, porque Deus é que te chamou. E quando você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, foi feita uma aliança, você passou pelas águas, selou essa aliança, recebeu o batismo com o Espírito Santo, selando esta aliança. E então agora não é para você, ou para eu, qualquer um de nós que somos servos do Deus Altíssimo, ficarmos olhando para nós mesmos, para os problemas nossos individuais, que o diabo levanta de um lado ou do outro. Nós precisamos manter o nosso foco e virarmos o nosso foco apenas para o alvo, que é Jesus Cristo. E deixar que Ele faça brotar dentro de nós o genuíno poder do avivamento, como na igreja primitiva. E estes mesmos discípulos que eu estou falando para vocês aqui, irmãos, meus queridos, olha, o próprio Senhor Jesus, eu quero confirmar com você aqui, que eu já até falei dessa passagem na semana passada, né? Foram 7 elos falando sobre tirar a dureza do coração, para que agora você possa experimentar esse avivamento individual. Porque uma coisa é você entrar ali dentro, né? E tá todo mundo orando, sendo batizado com o Espírito Santo. E a outra é quando você sai, você continuar esse avivamento. É isso que Deus está chamando agora, neste momento. Porque você já tirou toda a dureza do coração. Quem não tem o coração transformado, ele não consegue viver um avivamento individual. Ele só fica no coletivo, manipulado. E aqui, olha, em Marcos 16, 14, isso aqui, irmãos, está bem claro para o que eu estou dizendo aqui através do Espírito Santo de Deus. Está muito claro. Enquanto os discípulos andavam com Jesus, eles estavam ali sentindo a presença, sentindo a glória de Deus ali, mas eles mesmos não tinham esse avivamento individual no coração deles. Olha para vocês verem aqui, olha. Finalmente apareceu Jesus aos 11. E quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado.
Eles não deram crédito, não acreditaram na ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus os chamou de incrédulo. Eram aqueles homens que andavam com ele, que estavam com ele, que viram os milagres juntamente com ele. E Jesus deu uma ordem para eles naquele momento e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E ele disse mais: eis, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes farão mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ele estava dizendo para eles: deixa este avivamento entrar no teu coração. Vocês andaram comigo, mas não aprenderam ainda. Aqui ainda em Marcos 6, em Marcos 6, 52, ele disse assim: olha, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Os mesmos discípulos, com o coração endurecido, não estavam compreendendo o milagre dos pães, andando com o mestre, vendo tudo que eles estavam fazendo. Irmãos, quantos de vocês têm entrado ali na igreja, têm visto milagre, Deus operar, maravilhas acontecerem até na própria vida de vocês, mas ainda não experimentaram um avivamento individual de orar dentro da tua casa, dar uma ordem para Satanás bater em retirada na sua própria vida, para que toda a tranqueira do diabo bata em retirada. Muitos ainda não tomaram posse da fé, deste avivamento individual, porque esse avivamento individual é você e Deus no particular. É você e ele, para que ele arranca todo o mal, toda camada de dureza do coração, de incredulidade. Quando Satanás, ele vem colocando nessa: mas a igreja primitiva era assim também. Era assim também, mas depois que eles receberam, né? Esses mesmos discípulos, depois que eles entenderam o milagre do avivamento individual, do sobrenatural de Deus, e nós vemos isso aqui, irmãos, olha, que Pedro, que andava com Jesus, Pedro, quando ele viu Jesus andando sobre as águas, e Jesus chamou ele começou a andar sobre as águas, porque ele estava no momento ali no sobrenatural. Mas quando veio a dúvida no coração dele, na mesma hora ele começou a afundar. E Jesus falou com ele: vem. Porque ele estava o quê? De pouca fé. Às vezes nós estamos mirando no milagre, estamos na porta deste milagre, de recebermos este milagre, mas a incredulidade vem, para tudo e não consegue alcançar a sua bênção. Porque o próprio Deus permitiu que viesse uma barreira, que viesse um problema, para aguçar mais a tua fé, para você ser mais determinado, para você ser mais um homem, uma mulher, um jovem temente, fiel. Mas muitas vezes param no meio do caminho. Quantas pessoas começam uma coisa e param? Mas por que isso, por que aquilo outro? Porque você não conseguiu perseverar até o fim. E o Espírito Santo de Deus, ele nos chama nesta noite, para que você levante-se, toma posição, porque nesta noite ele está aguçando o sobrenatural no teu coração individualmente. Você não vai esperar ninguém começar a orar em línguas para você começar a orar. É agora que você começa a orar em línguas e glorificar o nome do Senhor. Porque ele quer acender uma chama nesta cidade, aí onde você está. E esta chama vai começar com você hoje, agora. Não é esperar a labareda de fogo, não é esperar culto voltar na igreja. É aí dentro da tua casa que ele quer avivar, quebrar o teu coração. E que esta chama acenda nesta noite e volte a brilhar no nome de Jesus Cristo. Outro exemplo que nós temos aqui, irmãos, de Pedro. Quando ele não consegue ali, aí nós vimos aqui que o que ele faz? Em Atos, em Pedro, ainda em Atos 2,14, né? Quando ele recebeu o Espírito Santo de Deus, ele foi transformado, ele foi cheio,
ele foi avivado, ele recebeu o Espírito Santo na vida dele. E ele foi transformado pelo poder de Deus. E aqui, em Atos 3 que eu falei? Atos 2,14. Vamos aqui em Atos 2,14, depois nós vamos em Atos 3. Atos 2,14, olha, Pedro, ele estava ali no templo e quando a descida do Espírito Santo, logo em seguida, aquelas pessoas que estavam ali para a festa, né, que estava acontecendo na cidade, eles começaram a olhar aquele povo e dizer que eles estavam embriagados. E Pedro, cheio do poder de Deus, olha, enquanto ele não havia recebido o avivamento individual, o que Pedro fez logo atrás, antes de Jesus ser morto, ser crucificado, ser pego? Ele negou Jesus por 3 vezes. Porque ainda ele não tinha o sobrenatural individual no teu coração. Negou Jesus por 3 vezes, mas agora ele estava defendendo, não era Jesus, estava defendendo o povo, o evangélico, o povo de Deus, quando ele diz: varões e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai, mas minhas palavras, estes homens não estão embriagados, como vides pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, mas o que ocorre é que eles... É o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que era um leitor da palavra de Deus. E ele disse assim, olha, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então ele estava dizendo ali, ele defendeu ali naquele momento. E ele falou assim, os homens não estão embriagados, eles estão cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. E logo em seguida, ele começa então a pregar. E olha que multidões de pessoas, mais de 3.000 almas, se renderam aos pés do Senhor. Para aquele homem que estava ali, que negou Jesus, aquele homem que estava ali, que quando Jesus ressuscitou, ele ainda estava com medo, todos os discípulos, quando Jesus ele foi morto, foi sepultado, não havia ainda ressuscitado, eles não acreditaram, eles pegaram as suas redes, meus queridos, e voltaram para o mar, foram pescar. Isso queria dizer que eles não estariam mais com o coração na obra para dar continuidade no evangelho, para dar continuidade pregando o evangelho do Senhor. Quantos de vocês que estão me ouvindo agora, que começaram a trabalhar na obra, que começaram a fazer, mas não têm um avivamento individual no teu coração? Pegaram a sua rede e voltaram para o seu trabalho. Voltaram a cuidar dos seus próprios interesses. Voltaram a buscar apenas o que interessa a você e a sua família, nos seus próprios bens. E deixaram as coisas do reino. Mas Jesus aparece para eles lá no alto mar. E quando Pedro ficou sabendo que era Jesus, ele pula no mar e desaparece. Com vergonha, com medo. E Jesus mais uma vez fala com eles, ensina-os a pescar. E eles foram cheios do Espírito Santo, conforme se cumpriu no dia de Pentecostes. E depois que eles receberam esse avivamento individual, meus queridos, ninguém mais segurou estes homens. Aqui nós vemos em Atos 3, a cura do coxo, quando Pedro e João subiam ao templo para a oração, na hora 9, o que vai despertar dentro de nós o avivamento individual, o sobrenatural de Deus, é a oração, é a intimidade com o Senhor. É o momento separado para falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Sem isso nós não vamos conseguir, meus queridos. Sem isso é só medo, levanta, cai, derrotas, demais derrotas. Orem por mim que eu já não consigo. Estou perdendo a coragem, a vontade de ir na igreja. Não sou mais o mesmo. Mas quando você ora, o Espírito de Deus vem e enche você de poder, de autoridade, de ousadia, te dá discernimento e mostra onde você deve ir, onde você deve caminhar e o que deve fazer. Então, quando eles estavam indo para a porta, para casa, para orar,
Ali estava um homem coxo que eles colocavam ali todos os dias naquela porta para pedir esmola. E quando eles olharam para Pedro e João, meus queridos, olha, eles olharam para aquele homem e eu tenho certeza que ele sentiu algo diferente. Pedro, ele disse a eles assim, olha, dai-nos uma esmola. E ele olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa, conforme diz aqui no versículo de número 5. Pedro, porém, lhes disse, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não tenho nada aqui, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus. Ele estava cheio do sobrenatural, no individual, ele recebeu isto. Aleluia, Jesus. Levanta e anda. Levanta e anda em nome de Jesus. E eu digo para você agora, meu querido, que está parado, que está prostrado, levanta e faz a obra. Levanta e faz a obra. Levanta e prega a palavra. Tem muitas pessoas que estão precisando de ouvir a tua voz. Deus está contando com você. Ele quer mudar você. Ele quer mudar a sua vida. Levanta, volta para a batalha. Você que entregou o seu cargo, você que deixou a mão do arado, volta para a batalha porque o Senhor te chama. Volta para a batalha porque o Senhor quer contar com você. Volta para a batalha porque você é útil. Você é embaixador do reino de Deus. Deixa o avivamento sobrenatural entrar no teu coração. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Graças te damos, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro era um homem cheio de defeitos, igual eu, igual a você. Conforme eu já disse aqui, ele traiu Jesus. Talvez o diabo tenha colocado na tua mente assim, você já fez isso, já fez aquilo outro. Você já fez tudo isso de errado, você falou mal dos crentes, falou mal da igreja, você fez isso, aquilo. Jesus te ama, meu querido, e ele já perdoou os seus pecados. E a Bíblia diz aqui, dos seus pecados eu não me lembro mais. O que você fez, o que deixou de fazer. Eu quero te usar agora do jeito que você é. Deixa eu transformar a tua vida. É o Espírito de Deus dizendo. Ele quer santificar você. Então abre o teu coração. Joga todo esse lixo fora agora em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Tira da tua mente. Espírito Santo, apaga todo esse passado de dor na mente desta mulher, deste homem, desta moça, deste adolescente. Apaga esse passado de dor. Apaga esse passado de dor, Pai. Esses demônios que vêm persuadindo esta pessoa a fazer coisas erradas, a ficar arraigado nesse mundo que não vale nada, que não tem nada para oferecer. Apaga, Senhor, este passado de dor. E agora, como aqueles discípulos receberam a transformação pessoal, do poder sobrenatural, do seu interior, eles foram transformados, foram cheios do sobrenatural. E agora dons de maravilhas começaram a pregar com ousadia, como Estevão estão pregando aqui. E todos eles foram cheios do poder de Deus. E talvez você está pensando assim, mas naquela época era fácil. Não era fácil não, meus queridos. Vocês estão vendo ali, olha esse Coliseu que está sempre mostrando aqui. Ali também foi um lugar de batalha, onde muitos cristãos foram jogados ali na arena para leões tragarem, devorarem, e jogavam 10 num dia, no outro dia tinha 20 na rua pregando o evangelho, anunciando as boas novas do reino do Senhor. E hoje, onde está a igreja? Onde estão os servos do autêntico do Senhor? Vou cuidar da minha casa, vou cuidar do meu filho, vou cuidar do meu isso, meu aquilo outro. Mas o Espírito de Deus te chama nesta noite para você fazer a diferença, para anunciar as boas novas,
para cerrar fileira junto com o seu pastor, com a sua pastora, para ajudar na casa de Deus, para fazer com que almas venham se render aos pés do Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está precisando de homens, mulheres, jovens, adolescentes, com esta mesma unção do sobrenatural no seu interior, para que você possa pregar o evangelho, ter uma vida de santidade a cada dia, sendo exemplo dos fiéis, não ser covarde, não ser medroso, não querer igualar, imitar o mundo, mas fazer com que o mundo imite a você, por ser a templo e morada do Espírito Santo. Glória a Jesus. Deus, Ele quer fazer algo sobrenatural. Diga comigo assim: Senhor, eu preciso de uma transformação do sobrenatural no meu interior. Todos nós precisamos, meus queridos. Todos nós precisamos. E nós precisamos pagar preço para que as mentiras de Satanás vem na nossa mente. Isso é para a igreja primitiva, isso é para o pastor. E há muitos que ainda ficam apontando o dedo para o pastor e dizem: por que isso não acontece? Por que aquilo não acontece? Porque você não foi transformado ainda. Para você receber, porque esse avivamento, ele é individual. Jesus veio a essa terra com um só propósito: de destruir todo o poder do diabo, todo o poder de Satanás. E ele desceu ao inferno. Ele foi até Satanás, ele retirou das mãos dele a chave da morte, a chave do inferno. E Jesus, como está escrito aqui em Lucas 12:32, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E ele garantiu que ao Pai agradou dar-nos o reino. Agradou dar-nos o reino. Então esse reino é para nós fazermos a vontade dele aqui na terra. O reino de Deus é nosso, que a palavra dele é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Nós não podemos abrir mão dos nossos privilégios cristãos que Deus concedeu para nós com sua morte de cruz, lá na cruz do Calvário. Não podemos. É necessário nos esforçarmos com jejum, com oração e ficar sós com Deus, para que Deus venha quebrantar, fluir, fazer com que a palavra venha entrar no nosso interior. Nós precisamos, meus queridos, ser instrumentos de Deus. É isso que Ele quer que nós sejamos. E eu quero que neste momento você vai colocar a mão no seu coração e vai pedir a Deus para despertar esse sobrenatural no seu interior. Pare de pensar em você mesmo. Pense nas pessoas que estão precisando de ajuda. Quando você tira o pensamento de você mesmo: eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você não precisa se preocupar com isso, porque Deus está cuidando de você. Se preocupe com aquele que está lá, que não conhece ainda a palavra, porque o Espírito do Senhor vai alcançá-lo através de você. E enquanto você trabalha para o outro, Deus está trabalhando, está cuidando de tudo que você precisa. E os pensamentos de Deus é bem maiores do que os seus. Se você está pensando às vezes que precisa comprar uma bicicleta, mas você está trabalhando no reino, Deus vai te dar um veículo, um carro bom, vai te dar uma casa, vai te dar tudo aquilo que você deseja, que almeja o teu coração, porque você tem o coração voltado para fazer a vontade do Pai, e o Pai te ama, e Ele está agradando do seu trabalho. Feche os teus olhos agora. Vamos juntos pedir ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Jesus. As evidências já estão surgindo aí. O Espírito de Deus está aí onde você está. Comece a orar em línguas. Comece a desatar o sobrenatural aí. Só depende de você. Se você precisar de gritar, grite. Quer chorar, chore. Quer deitar no chão, deite. Mas deixa o Espírito de Deus encher a tua alma nesta hora. Deixa Ele encher o teu coração.
Ele te ama. Ele quer começar um novo mover aí dentro. Ele quer começar um novo mover aí no seu interior. Ele quer fazer de você um adorador, que vai adorá-lo em espírito e em verdade. Ele quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Independente da sua idade. Ora basturian de cantarabana. Ora candarai, asturian daramanai, asturian de candarai. Jesus não criou uma igreja anêmica, doente. Ele criou uma igreja cheia do poder de Deus, revigorada no Espírito Santo. Ele criou uma igreja ousada. Assim como aqueles discípulos, eles não entenderam, não acreditaram no milagre, duvidou de Jesus, fez muita coisa errada. Nós também passamos por isso. Mas agora é a hora de você olhar o sobrenatural de Deus e caminhar sobre as águas. E saber, se você não conseguir, Ele vai te pegar no colo. É hora de você andar nas chamas e saber que Deus vai aplacar o fogo e vai tirar você dali sem ter um queimado. Como foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo. Se você cair na cilada dos inimigos, Deus vai fechar a boca dos leões e você vai sair de lá ileso. Porque Ele te ama. O Espírito de Deus está aí com você nesta hora. Clame, clame, glorifique a Ele, exalte o nome dEle, busque a presença dEle. Ah, pastora, estou dentro de casa essa quarentena, estou sentindo frieza muito grande. É agora o fogo de Deus está queimando aí na tua vida, meu querido. Abre o teu coração. Deixa Ele tratar com você. Chore na presença dEle e clame por Ele. Ele está aí enchendo você. Todo o teu passado de dor, de angústia, o diabo não pode mais na tua vida. E eu declaro você abençoado, abençoada. Meu Deus, eu declaro a cura na vida desta mulher que vem chamando, clamando pela tua presença. Eu declaro, meu Deus, o avivamento agora na vida desta pessoa, deste jovem, deste rapaz, deste homem, para que ele mesmo tenha ousadia de determinar a bênção na sua vida através do Espírito Santo. Aleluia. Deixa Ele mudar as coisas de lugar. Deixa Ele tirar toda a sujeira e encher o teu coração, a tua alma. Você nunca mais vai ficar sofrendo, chorando, lastimando. Aleluia. Ele está abrindo agora. Os céus de bronze estão sendo quebrados agora em nome de Jesus. Para aquele que tem o coração avivado, para quem tem o sobrenatural de Deus, não tem céu fechado, não tem muralhas, não tem enfermidade, não tem nenhum tropeço, porque a mão do Senhor é poderosa. Aleluia. Eu declaro os céus fechados agora sobre a tua cabeça, se abrindo, despedaçando, e a tua voz subindo e chegando agora lá no reino dos céus através do Espírito Santo de Deus, liberando a cura para a tua vida. Oh, Rakandalabasturian de Kandanai. O Senhor já liberou a vitória, já liberou a cura para você, mulher, já liberou para você, jovem. As portas do emprego estão sendo abertas, já liberou para você algo sobrenatural, já liberou para você a cura, a salvação, a tua mente liberada para fazer a vontade de Deus. Que os céus fechados se abram. Aleluia. Deixa Ele te incendiar agora. Deixa Ele incendiar você nesta hora. Aleluia. E toda obra das trevas bata em retirada agora em nome de Jesus. Demônio de contenda nesta casa, sai
Em nome de Jesus Cristo, espírito de enfermidade, de medo, de insegurança, bata em retirada agora, porque o sobrenatural de Deus chegou nesta casa, chegou nesta vida, chegou o sobrenatural de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que permaneça dentro do teu lar. Amanhã o teu dia será diferente, porque o sobrenatural já invadiu o teu coração. Você vai dar o comando e o diabo vai cair por terra. Seja ousado, corajoso, corajosa. Não tenha medo. Não tenha medo, porque o Espírito de Deus está aí. Foi reativada a chama no teu interior. Foi reativado a chama no teu interior. Oh, a palavra de Deus hoje falou comigo, falou com você. Desperta o sobrenatural no teu interior, porque eu quero realizar o sobrenatural na terra. O reino vai ser implantado. Aleluia! Oh, Deus poderoso, Deus altíssimo, desperta todos os pastores, líderes. Aleluia! Levanta, Senhor, pastores, obreiros que estão com medo. Todo medo caiu por terra agora. Tira as escamas dos olhos. Aqueles talvez perseguidores do evangelho, como o apóstolo Paulo, que sejam pregadores agora da palavra do Senhor. Oh, Deus, erga as tuas mãos aos céus. Ouça essa canção. Faça dela uma oração. O reino do Senhor precisa ser pregado. Ele precisa de você. Ele precisa de nós. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, Deus poderoso. Vem, Espírito de Deus. Sobre nós, Jesus. Que o Senhor estabeleça o seu reino sobre nós. Queremos chorar. Oração, com os que choram. jejum, avivamento. Amar como tu amas. Ramanai, alabastu. Olhar com os seus olhos. Oh, recandanai. Rimanabasturiandalas. Oh, rakandarabastu. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos olhar com os olhos de Deus. Tudo que está errado vai endireitar no que depender de nós. Porque estamos buscando uma vida de santidade. Olhar para aqueles que estão sofrendo e amá-los com o amor de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Glória a Jesus. Esta noite Deus vai te dar sonhos proféticos. Decisões que você está precisando tomar. Ele está te respondendo e vai te responder ainda mais com visões, com sonhos proféticos. Amanhã o seu dia será um dia diferente. Um dia de muita bênção, de sobrenatural acontecendo. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu abençoo sua vida, abençoo sua casa, abençoo sua família, abençoo o seu trabalho, abençoo a tua empresa, abençoo a nossa cidade, a nossa nação. Eu abençoo a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Oh, recanta labada, rebalabasturi, surianta labada, riandei, alabastu, recanta na. Abra
Abra o teu coração. Sexta-feira estaremos aqui unidos. Aleluia. A maior profecia deste mundo, nos preparando para a volta do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. Abraça com essa pessoa que está aí do teu lado e profetiza na vida dela. Diga para ela, deixa o avivamento individual acontecer com você. Não se preocupe com o outro, preocupe com você. Deus te ama. Aleluia. Glória a Jesus. Sobre as nações da terra, declare isso. Pois Deus